Paz do Senhor. Aleluia. Tem crente aqui hoje, amém? Glória a Deus, irmão. Brasil não entregou, aí você também já não quer entregar hoje, amém? Misericórdia, irmão. Deus é bom, amém? Creio que hoje... Valeu, obrigado, Joãozão. Estou cheio de expectativas para essa manhã. Creio que hoje o Senhor vai dar uma esticada na nossa fé. Então eu quero deixar algumas lições a partir da vida de uma grande mulher. E essa mulher, ela se chama Ana. A história dela está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você pode abrir aí comigo sua Bíblia, para você acompanhar junto comigo a leitura. Vamos tirar algumas lições preciosas através desse texto. Vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, no telão também vai ter. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Glória a Deus, vamos lá. Versículo 2 diz assim: Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos, esse homem chamado Eucana ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada, porque ele a muito amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado uma mulher estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso aconteceu ano após ano. E o texto diz que Ana sofria muito, ela chorava, ela não comia nada, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que está chorando? Por que não quer comer e por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E é sempre muito engraçado, irmão, eu ler esse texto e eu me deparar com essa fala desse cara, porque homem para se garantir era esse Eucana, né, irmão? O cara para se garantir, a esposa toda triste, toda desanimada, ele pode melhorar essa cara. Por que está triste? Eu estou aqui. Não é bom para você o fato de eu estar aqui? Será que o fato de você saber que você me tem não é melhor do que os filhos que você não tem? Não está satisfeita? Quantos teriam coragem de falar um negócio desse para a esposa? Naquele dia que ela não está bem, toda para baixo, você dizer: amor, não se preocupa não, fica triste com isso não, você já me tem, isso é suficiente, aleluia. Imagina, irmão, uns até estão pensando: eu até tenho coragem de falar, mas eu não sei o que ela vai responder, né, irmão? Mas continuando a narrativa, então, versículo 9, vai dizer que Ana vai à igreja buscar o Senhor, e ali ela vai fazer um voto, um compromisso, um acordo com o Senhor, dizendo: Deus, me dê um menino, me dê um filho. Se o Senhor me der o prazer de ser mãe, em outras palavras, a oração de Ana, eu entrego a criança ao Senhor, mas eu quero gerar, eu quero viver essa experiência. Se o Senhor me der a oportunidade de ser mãe, o filho vai ser seu. E ali ela começa a ter um tempo com o Senhor, naquele culto, e o pastor chamado Eli, vendo toda aquela situação, aquela mulher entregue, o irmão, ele resolve dar lugar para o inimigo, irmão. E ele é levado pela carne, e ele fala o que não deve para a irmã Ana naquele dia. Quantas pessoas não falam o que não deve, no dia que não deve, na hora que não deve, no grupo que não deve, aleluia. Quantas pessoas fazem isso? Foi a fala dela. A fala daquele cara foi: ô irmã, você está embriagada? Ô irmã, você chapou? O que aconteceu? Como assim, irmã? Eu estou vendo você mexendo aí os lábios, chorando, mas não sai voz nenhuma.
Qual que foi? O que está pegando? Você não tem respeito? Não tem respeito com as coisas de Deus? E a Bíblia vai dizer que Ana, mesmo ouvindo esse absurdo da parte ali do pastor, chamado Eli, ela não se desequilibrou. Ana não se descontrolou. E aprenda uma coisa, irmão, todos nós que estamos em busca de uma resposta que vem somente do Senhor, não podemos nos descontrolar, nos desequilibrar pelas vozes das pessoas do mundo. Não podemos. Se estamos em busca de uma resposta que só vai vir do Senhor, é só Ele que pode fazer. Não adianta eu perder a minha paz quando alguém do meu lado começar a falar coisa. Ana sabia a verdade dela. Ana sabia quem ela era e o que ela estava fazendo ali. Então Ana, ela segurou a onda, demonstrou muito domínio próprio, muito controle, muito equilíbrio. E, irmãos, isso é algo que falta para muitos. O que, pastor? Temperança, autocontrole, domínio próprio. A gente vive em um tempo onde as pessoas são muito reativas. Muito reativas, sempre tem uma resposta na ponta da língua. Sempre tem, irmão, não sabe se controlar, não sabe ouvir um desaforo, não consegue sair perdendo nenhuma vez. Já tem que ir na hora, e o conflito já se instaura. Ana, no momento, ela respira e ela explica para Eli toda a situação. O texto vai dizer aqui, acompanha na sua Bíblia. O texto diz que que ela fala para ele, e ele fala, então beleza. Se é isso mesmo, então tá certo. Então vai com Deus e que Deus responda aí a sua oração. No versículo 18 vai dizer que Ana segue o seu caminho. Agora ela já começa a comer alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Eu gosto muito desse texto. E aqui mostra uma mulher muito equilibrada, muito confiante no Senhor. O semblante dela já era diferente. Algo havia acontecido. Mas o que aconteceu, pastor? Ela colocou diante do Senhor todo o peso, toda a responsabilidade, toda aquela cobrança que ela tinha com ela mesma, todo o fardo da vergonha que ela tinha, todo o fardo o sonho da maternidade, e não dependia dela. Ela estava lá sendo mulher, tentando com o seu marido Eucana, e o cara tentava com ela e não dava, mas tentava com a outra e vinha de monte filho, e ela falava, meu Deus. Então aquele dia ela foi para entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Toda a frustração que ela tinha, todo o desânimo que ela tinha, toda a luta que ela tinha, tudo isso ela naquele dia foi entregar nas mãos do Senhor. Eu acredito que aquele culto, irmão, foi o culto que Ana chegou para entregar e dizer, Senhor, eu sozinha não vou conseguir. Senhor, com a força do meu braço não dá. Eu já tentei de tudo. Não dá. E eu quero muito. Eu queria muito viver isso. Mas não adianta, eu me torno cada vez mais uma mulher frustrada, decepcionada. A vergonha me acompanha. E eu não consigo viver dessa forma. Então eu entrego tudo. E aí esse texto é o que ela faz a partir da entrega. Ela volta a viver. Porque aquele que entrega, agora ele descansa. Agora ele confia que o Senhor é poderoso para fazer. Lembra de Davi, quando ele perde o garoto? Fica no jejum, no chão, quando o menino vai morrer, está lá doente, quando o menino vai morrer, os servos vão lá, e agora? Nós vamos dar notícia, que o cara vai fazer? Deram a notícia, ele levantou, tomou banho, comeu. Por quê? Até onde dependia de mim, até onde estava no meu controle, eu poderia fazer algo, eu estou fazendo, mas agora está nas mãos do Senhor, e Ele decidiu. Então Ana, aquele dia, ela entrega tudo, e ela falou, Senhor, é contigo, o Senhor conhece, o Senhor me conhece, sabe a verdade que eu carrego. Entende, irmãos? Essa é a maior atitude de fé que cada um de nós podemos ter, é confiar e descansar, que o Senhor tudo sabe, tudo vê, e tudo pode. Ele pode fazer, não significa que vai fazer, mas poder, Ele pode fazer. Ter fé é a gente acreditar que Deus é poderoso para fazer, irmão, e eu tenho paz para descansar e confiar. Na hora certa tudo vai acontecer, ainda que eu não estou vendo, eu tenho certeza, Ele está se movendo,
Ele está trabalhando, Ele está vendo o que eu estou vivendo. E tem coisa que é só com Ele, irmão. No caso de Ana, uma mulher estéril, era só com Ele, não dependia dela. Ou melhor, o que dependia dela era confiar que existia um Deus que poderia abrir o ventre dela e gerar filhos. O que dependia dela era confiar que a última palavra, que é o título dessa mensagem, era do Senhor. É só o Senhor. Não adianta o médico falar, não adianta os exames comprovarem. Ela tinha algo dentro dela, ela tinha um sonho, uma vontade. E ela naquele dia entrega isso nas mãos do Senhor, dizendo: Deus, só o Senhor pode fazer. Eu não vou conseguir. O meu marido, por mais que ele me ama muito, recebo porção dobrada toda hora que viemos aqui para sacrificar. Mas esse amor não é suficiente. Porque o que eu quero só depende do Senhor, Deus. É só o Senhor que pode fazer. Tem coisa que é só Ele que vai fazer na minha e na sua vida, irmão. Mas o fato de ser só Ele que faz, não nos isenta da responsabilidade de confiar, de acreditar que Ele é poderoso em fazer, que Ele é poderoso em realizar. Queria chamar sua atenção para algo aqui. Olha que perseverante foi essa mulher chamada Ana. Olha como ela foi perseverante. Ela não desistiu do sonho dela, porque tinha uma irmã chamada Penina que só zoava com ela. Quantas pessoas aqui param de sonhar, mudam o projeto, mudam o trajeto, porque você conta para as pessoas e as pessoas zoam você. Falam que você é um aventureiro, um emocionado, um louco, maluco. E aí você fala: realmente, vou mudar, vou escolher algo mais fácil. Não, ela perseverou. Mesmo ela sendo zoada, mesmo ela passando pelo que passava com a Penina, mesmo assim, ela perseverou e ela continuou com esse sonho. Ela não desistiu desse projeto. Ela não desistiu mesmo vendo acontecer na vida do vizinho do lado, da pessoa do lado, mas com ela parece que não acontecia. Sabe quando você vê acontecendo com as pessoas em volta, você fala: não é para mim, não é para mim, não deve ser, só não acontece comigo, está acontecendo com todo mundo, eu vou escolher outra coisa, vou mudar isso aqui. O que Deus colocou, na verdade, não deve ter sido Deus. Ana, ela não desistiu do sonho dela, meu irmão, mesmo quando o marido disse: para com isso, eu estou aqui, eu te amo, para com isso, eu não sou melhor do que 10 filhos, olha o cuidado. Isso quer dizer, irmão, trazendo agora para a real do que nós estamos falando, sem zoeira, era o cuidado. Para uma mulher ter filho, era que ia ter pessoas que iam cuidar dela na velhice. É Eucana dizendo: eu estou aqui para cuidar, pode ficar tranquila, mesmo você não tendo filho, eu estou aqui. Eu sou o homem que cuida, que guarda, que protege, que está presente. O fato de você não ter filho não faz com que eu te ame menos do que a outra. Eu estou junto com você, pode ficar tranquila, não se preocupa quanto a isso. O fato dessa segurança que ela tinha no marido dela, não fez com que essa mulher falasse: amém, é isso mesmo. Quer saber? Então é isso. Não, irmão, não foi. Irmão, ela não desistiu do sonho dela. Quando ela diante da igreja chegou e o pastor falou: você está bêbada? Está maluca, irmã? Está doida? O que está acontecendo, irmã? Mesmo assim, ela continuou perseverando. Escuta uma coisa, irmão, eu não sei o tamanho do seu sonho, mas de uma coisa eu sei: você não pode parar por qualquer coisinha. Você não pode desanimar por qualquer motivo, por qualquer voz do mundo. Se é uma resposta que é só o Senhor que dá, só Ele pode fazer, você não pode paralisar pelas vozes do mundo, irmão, pelas vozes das pessoas, não pode. Pastor, não tem mais, irmão, não tem mais. O quanto você quer, é isso que vai determinar o tanto que você vai perseverar. Ana queria muito, ela queria muito, por isso ela era perseverante. Podia a Penina zoar, podia ter a segurança do Eucana, podia o Eli ser infeliz na fala. Ela perseverou, ela não desistiu, ela fez o que tinha que fazer. Porque a resposta que ela queria não estava com a Penina, não estava com o Eucana e não estava com Eli, estava com o Senhor. Então aquele dia ela foi entregar nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, é somente o Senhor que pode fazer, é somente o Senhor. Pessoas não têm noção mesmo, não tem. Você não pode, meu irmão, deixar qualquer negócio de lado e sair do eixo por qualquer um que vem e fala.
por qualquer pessoa que não acredita em você. Sabe, irmão? Acredite naquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus tem falado em meio às suas orações. Acredite, seja isso o suficiente e avance. Dê passos em direção a isso. Senão qualquer comentário infeliz vai ficar te desestabilizando, vai ficar te desmotivando, vai ficar te paralisando. Entenda uma coisa, irmão, o que mais tem é boca aberta no mundo. É o que mais tem, irmão, gente sem noção, é gente sem filtro, não tomou Simancol quando era mais novo, não é possível, não tem noção, é o que mais tem. E se você ficar parado toda hora que cruza com desse, você não anda, você não avança, você não vive aquilo que Deus tem para você. Nós vivemos num tempo, irmão, onde pessoas falam o que não devem, brincam com assuntos que não são brincadeira, sabe, irmão? Forçam umas liberdades que elas nunca tiveram essa liberdade. Elas querem dar conselho quando ninguém pediu um conselho, irmão, ninguém solicitou. E muitas vezes a gente, por ficar aceitando tudo isso, a gente paralisa aquilo que Deus está querendo nos movimentar. Aquilo é como se fosse terra jogada em cima dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos alvos. Coloca aí alguns minutinhos para você pensar quantas coisas você já tinha no coração. Não, eu vou viver isso. E você contou para uma pessoa errada. E aí você contou, aquela pessoa falou, não, mas não é hora por causa disso, daquilo outro. Na hora que você viu, você até, desculpa, não queria nem ter falado isso. Errado estou eu de querer sonhar um negócio desse. Errado estou eu de imaginar isso. Na verdade são as vozes do mundo, irmão, que elas estão aí para roubar a gente da promessa, roubar a gente do milagre, roubar a gente do romper, que só o Senhor pode fazer. Mas por que nos roubar? Porque essas pessoas nos desmotivam. E Hebreus 11:6, uma forma a gente não agrada a Deus, como? Sem fé. Impossível agradar a Deus sem fé. E quando a gente é bombardeado com pessoas pessimistas, com incrédulos, a gente não consegue desenvolver a nossa fé. A gente não consegue. Por mais que a gente não tenha confiança. Então esteja blindado em nome de Jesus, meu irmão. Esteja blindada, minha irmã. Se mantenha firme no propósito. Se mantenha firme no sonho, na visão que Deus te deu. Persevere. Persevere. Independente do que falam, do que as estatísticas podem apontar. A última palavra sempre é do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém, igreja? É do Senhor, irmão. E pode te falar, só alcança quem vive. Só alcança quem vive, quem acredita, quem confia, quem caminha, quem dá os primeiros passos. Só assim para a gente alcançar. Lembra no começo ali, quando eles vão entrar em Canaã? Os velhos, irmãos, os únicos velhos que entraram na terra prometida foi Josué e Caleb. Mas por que Josué e Caleb? Porque eles foram os únicos que, quando foram enviados como espias para ver a terra, foram os únicos que conseguiram confiar e acreditar. A terra, não vai ser fácil, mas Deus é poderoso, Ele nos deu, é possível, vamos para cima, Deus é com a gente. Só os dois confiaram. Entenda, meu irmão, os nossos olhos mostram algo que a gente só toca se os nossos pés estiverem avançando. Se não, irmão, só vai ver, só vai ficar sonhando, imaginando. A gente só toca naquilo que os nossos pés também dão passos. Senão não tem como. Pague o preço, meu irmão. Nada é fácil. Nada é fácil. O seu esforço vai ser medido pela vontade que você tem. Ana queria muito. Ana queria muito. Nada nem ninguém era capaz de tirar aquele sonho dela. Então ela foi. E era só o Senhor que poderia resolver a situação dela. Então ela foi. Foi para cima. Perseverou. Acreditou. Que em nome de Jesus, meu irmão, eu não sei o tanto que você quer, mas faça a sua parte. Confie. Acredite no Senhor. Tenha uma fé mais prática. Não fique somente no eu acredito. Eu acredito e por isso me movo. Por isso eu estou caminhando.
acreditando, Deus é poderoso. Uma hora, eu não sei como, mas vai acontecer. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso. E eu não fui chamado para entender como, eu fui chamado para confiar em uma pessoa, nele, e eu acredito. É possível. A minha oração em nome de Jesus, meu irmão, é que toda intimidação, ela venha acabar na sua vida. Todas as vozes de intimidação, elas venham acabar hoje. Toda insegurança, todo medo, todo receio, toda incerteza, todo talvez, que o Senhor venha transformar tudo isso essa manhã em confiança, em descanso, em paz, sabendo que Ele é poderoso para realizar, meu irmão. Ele é poderoso para realizar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Ele é poderoso. Ele é poderoso, irmão. Continuando a história. Versículo 19. Acompanha aí. Versículo 19. Eucana e Ana, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Isso é lindo, irmão. Isso aqui é lindo. Mesmo sem a bênção acontecer, mesmo sem o milagre aparecer, mesmo sem o filho aparecer, sem o romper chegar, Ana estava adorando ao Senhor. Eu te pergunto, como está a sua adoração, meu irmão? Como está a sua adoração, minha irmã? Como está a sua entrega? Mesmo antes do milagre chegar, mesmo antes da resposta chegar, mesmo antes da mudança que você tanto quer chegar, será que a sua adoração ela é condicionada com a resposta que você quer? Será que a sua adoração ela só vem se o dinheiro cair na conta? Se a promoção chegar? Será que a adoração ela só é verdadeira se a sua vontade for feita? Se realmente te agradar, o doce chegar. O texto diz que eles se levantaram de madrugada e foram adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Por que de madrugada, pastor? Filho é menos, irmão. Eles estão dormindo, nós estamos trabalhando. Estou zoando, você é louco? E o ano é de 2026 e tem gente que acredita nessas conversas aqui, né? De madrugada a fila é menor. Não, irmão, não tem nada a ver isso. Eles foram orar de madrugada porque era cultural, naquela época lá era parte das orações diárias. Mas isso mostra que ela estava no dia a dia. O fato dela não estar recebendo aquilo que ela queria, ela continuou fazendo aquilo que ela foi chamada para ser, adorando o Senhor, servindo o Senhor, glorificando o nome do Senhor. Entende, irmãos? Nós cremos em um Deus que é poderoso sim, para fazer milagres, nos entregar respostas, presentes. Mas como nós já cantamos também diversas vezes aqui, isso é muito importante a gente ter no nosso coração, Deus não deve nada para ninguém também. Deus não deve nada para ninguém. Ah, mas eu queria muito, tudo bem, Ele é poderoso para te dar. Ele tem poder para fazer, mas Ele não tem obrigação nenhuma. Se Ele não fizer, não adianta ficar de bico, de greve de igreja. Ah, eu não quero mais. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém ou não amém? Eu e você já recebemos algo precioso, que jamais teríamos como retribuir, se não fosse pela graça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Ele continua abençoando os seus, respondendo às orações, fazendo milagres. Mas saiba, Ele não deve nada para ninguém. Não existe uma manipulação. Não existe como eu comprar a minha bênção. Não existe, irmão. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, louvado é o nome dEle. Ele continua sendo Deus. E aí cabe a mim e a você entender. Amém, Senhor, seus planos são melhores. O Senhor está vendo a timeline completa, eu só estou vendo agora. Eu estou sendo aqui infantil, olhando só agora, e eu acho que isso é o melhor. Mas se não foi, amém. Eu confio no seu plano, no seu projeto, naquilo que o Senhor está movimentando. Louvado é o nome do Senhor. Queria muito que desse certo esse trabalho, queria muito que desse certo esse negócio. Não deu? Louvado é o nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Não foi por minha responsabilidade,
Não foi por minha falta de compromisso, não foi pela minha falta de vontade. Louvado é o nome do Senhor. É o Senhor que não tinha isso para mim e glória a Deus por isso. Tu sabes de tudo. Talvez eu me corromperia, talvez eu me perderia, talvez só tinha cara de bonito, mas não era. Eu descanso. Isso é confiar no Senhor. Isso é ter uma fé no Senhor e não na nossa própria vontade. Porque muitas vezes a gente é muito infantil, achando, não, mas eu queria muito, e ter fé é isso acontecer. Não, irmão, ter fé é também saber que às vezes não vai acontecer. E está tudo bem, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, mesmo não acontecendo, mesmo Ele não fazendo, está tudo bem. Porque não sou eu que sou Deus, que toda a minha vontade vai se realizar uma hora. Ele sabe o que dá para fazer, o que vai fazer, e não pelo poder dele, mas pela minha vida também. Ele sabe o que eu tenho caráter para suportar. Ele sabe o que eu consigo administrar. Ele sabe. E os planos dele sempre são melhores. A questão é a gente confiar e acreditar em meio a uma vontade e não ter, não receber. Mas eu queria tanto então, mas não chegou. Mas e aí, mesmo sem chegar, você continua adorando? Mesmo sem chegar, você continua um servo fiel? Mesmo sem chegar, você continua servindo? Você continua apaixonado? Você tem um compromisso com Ele, mesmo não chegando? Ana mostra que sim. Ela continuou. Amém. Amém. Louvado é o nome do Senhor, Deus. Estou aqui para te exaltar, para te glorificar. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Lembra da tua serva. Eu queria muito, mas o Senhor é bom, fazendo ou não fazendo. Ana nos ensina, irmão, como é importante a gente perseverar. Perseverar. Tenha fé, tenha confiança. O fato de só depender do Senhor não retira a sua participação de buscar, de clamar, de ir além. Ana foi, ela queria muito, ela se movimentava, ela estava tentando. Ana queria muito um filho, irmão. Então ela dava passos em direção a isso. Eu não sei o que você quer, mas nesse contexto nós estamos falando de Ana que queria ter um filho. Eu tenho certeza que ela era uma mulher intencional, irmão. Eu não consigo imaginar a Ana andando em casa com a camisa do vereador. Não andava, irmão, não andava. Uma meia de cada par, ela não usava em casa, irmão. Não, irmão, isso aí não. Cabelo igual boneca véia? Não, irmão, não. Se Deus começou a me usar, repreende, em nome de Jesus, irmão. Ana queria muito. Ana queria muito. Ela sabia que algo dependia só de Deus, mas o que dependesse dela, ela era uma mulher estéril. O que dependesse dela, com certeza ela ia estar pronta. Ela queria. Ele ia estar disponível. Essa história precisa te encorajar, meu irmão. Não desista das coisas, porque de forma natural é impossível. Não desista dos sonhos, dos planos, das palavras que um dia Deus te deu, porque olhando para o âmbito natural é impossível. Não desista, porque as estatísticas, as informações, elas falam, não vai dar. Confie, meu irmão. Alguém veio para ouvir só isso. A última palavra é do Senhor, meu irmão. A última palavra, igreja, é do Senhor. Faça a sua parte. Tenha fé. Porque sem fé é impossível. Não vai dar. Não tem como agradar a Deus. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Mesmo tudo conspirando para o não. Mesmo tudo dizendo que não. Ana tinha muita fé no seu coração. Muita fé a ponto dela chegar e dizer para Deus, Senhor, só me permite gerar. O filho vai ser seu. O filho é seu. Mas eu só quero ter o prazer de ser mãe. Eu só quero viver essa experiência. O filho vai ser teu. Entende, irmão? Como que uma mulher faz um voto desse? É porque ela tinha fé. Aquele que faz uma vez, faz de novo. Faz de novo. Ela só queria viver uma vez. Senhor, me dá, vai ser uma gasolina para minha fé.
A próxima oração vai ser: Senhor, faz de novo. Mas hoje eu só quero uma vez. Se o Senhor me permitir viver isso, o filho vai ser seu. Ela confiava tanto que chegou o dia. O versículo 20 vai dizer: e Ana ficou grávida. Passado o devido tempo, ela teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois se dizia: do Senhor eu o pedi. Glória a Deus por isso. Como inspira a fé dessa mulher? Porque eu sei, irmãos, existem muitos sonhos, muitos planos, que eu e você, a gente desiste na nossa jornada, porque eles parecem ser muito difíceis, parece ser impossível, parece que não vai dar para mim, e aí a gente já quer espiritualizar. Não, mas é que era para eu sonhar, mas quem vai viver é meu filho, e a gente já coloca já uma placa dizendo: na minha vida Deus não vai conseguir fazer, não vai ter como. É mais fácil, me conforta eu dizer: não, mas isso vai se cumprir na vida do meu filho, mas isso vai se cumprir na vida do meu neto. Porque isso na verdade não é que você tem fé que Deus vai fazer lá na frente. Você não tem fé que Deus pode fazer hoje. Você não tem fé que Deus pode fazer ainda com você. Confie, meu irmão. O Senhor não se atrasa. O Senhor não se atrasa. Ele é poderoso em fazer. Não questione, não duvide do tempo. Apenas dê passos de fé, acreditando. É possível. Tudo é possível para aquele que crê, meu irmão. Tudo é possível, meu irmão. É possível a restauração desse casamento. É possível essa reviravolta profissional. É possível esse recomeço ministerial. É possível. É possível, meu irmão. Não entregue os pontos se a corrida ainda não acabou. Não desista, porque parece que não vai rolar para você. Confie. Deus é poderoso para fazer. Ele ama surpreender os seus. Mas confie. Acredite. Não fique atrás. Quer saber, pastor? Eu quero receber palavras novas do Senhor, um projeto novo, um plano novo. Sabe, meu irmão, Deus está falando para você. A promessa ainda está de pé para você. A promessa ainda está de pé. Comece a confiar e a caminhar em cima dela. Não precisa mudar. Não sei quem é você, mas eu sei que isso é para alguém. Não precisa querer mudar. Não precisa querer adaptar o plano. Nós servemos um Deus poderoso, meu irmão. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele tem visto o que você tem passado. Ele tem visto a vergonha, a tristeza, a decepção. Ele tem visto, Ana, esse fardo da vergonha, da humilhação. Confie. Ele é poderoso para mudar a sua sorte. Ele é poderoso. Ele é capaz de mudar esse quadro de uma forma como ninguém vai conseguir explicar. Apenas acontece. Acontece. Para uns vai ser, de repente aconteceu, mas você sabe o processo que foi. Muitos podem dizer, olhando um texto desse, e de repente, num grande dia, Ana ficou grávida. Ela sabe os anos que foram, o tempo que foi. Mas mesmo em todos esses anos, ela se manteve confiante, com fé, acreditando. E pode ser hoje, e pode ser nesse ciclo, e pode ser nessa vez. Não foi, louvado é o nome do Senhor, eu creio, mas pode ser no próximo. O texto vai dizer que ela fica grávida e ela dá o nome de Samuel, aquele menino, e o versículo 24, depois de ter o desmamado, ela levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois do sacrifício, levou o menino até o sacerdote Eli. Versículo 26, e Ana disse: meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também hoje eu entrego ao Senhor. Por todos os dias que ele viver, ele será dedicado ao Senhor. E ali juntos, eles adoraram a Deus. Escuta, meu irmão,
Isso aqui é muito importante nessa passagem. Ana, ela voltou no mesmo lugar, diante do mesmo cara, o mesmo pastor, o sacerdote Eli, aquele que havia ofendido ela lá atrás. Mas o detalhe dessa passagem é que ela não volta com soberba, ela não volta para jogar na cara, não, irmão, ela volta com humildade. O fato dela ter recebido a bênção não mudou quem ela era. Ela continua aquela mulher mansa, equilibrada. E ela foi lá só para glorificar o nome do Senhor, dizendo: você lembra? Talvez ele nem lembrava. São tantas pessoas, irmão. Ele nem sabia quem era. Mas isso não dizia sobre ele, era sobre ela. Ela foi ofendida. Ela tinha motivos para dizer: não vou, lá não quero. E ela foi lá dizer: Deus fez. E eu falei, era aqui, então é aqui que ele vai ficar. Por todos os dias da vida desse garoto, ele será ofertado ao Senhor. Ele vai ficar aqui. A bênção não mudou quem aquela mulher era, meu irmão. O milagre, a resposta não mudou quem ela era. Não tornou ela orgulhosa, soberba, arrogante. Não seja essa pessoa quando a bênção chegar na sua casa. Não se torne essa pessoa quando o milagre chegar. Se mantenha humilde, controlado, com domínio próprio. Se mantenha o mesmo. Não mude as coisas pelo presente que Deus vai dando na jornada. Não mude, meu irmão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é o mais comum. Receber uma coisa e já se perder. Isso é um ponto que muita gente se perde, irmão. Antes era um nada, agora ele virou quase nada. Mas já era, porque é quase nada, ele já acha que pode pisar em pessoas, humilhar pessoas, esculachar pessoas, já se coloca numa posição superior. Fala pro seu irmão aí do lado aí, para você me ajudar. Segura a tua onda, bem menos. Seja humilde, irmãos. Que possamos ser humildes, irmãos. Não faça Deus ter que pegar você e voltar lá da onde Ele te tirou, para fazer você acordar para a vida. Não faça, meu irmão, Ele ter que te levar lá para onde Ele te tirou, lá atrás, para fazer você ter mais humildade, mais entendimento. Então seja simples, seja uma pessoa simples. Ana demonstrou isso quando ele volta, ela volta ali, ela fala com Eli: meu Senhor, foi esse menino aqui, que eu orei aquela vez. Eu sou aquela mulher. Nesse retorno diz muito mais sobre ela, irmão. Muito mais sobre essa mulher do que sobre o Eli. Porque mostra que a dor, a mágoa não tinha lugar no coração dela. Ela não levou para o coração a palavra infeliz de uma pessoa que pode ser que estava no mau dia. Ela não levou para o coração, irmão. Ela não levou aquela situação constrangedora. Mano, o cara falou que... Ela teve que falar: nem ao vinho eu sou dada, Senhor. Como assim, bêbada? Tá louco? Que conversa é essa? Eu só estou orando aqui. Como assim? Nem sou mulher dada ao vinho, só estou orando ao Senhor. Ela não tinha mágoa no coração. Irmãos, hoje é um domingo de ceia. Nos assentaremos à mesa. Tenha esse coração limpo. Não se assente à mesa com esse rancor que você tem. Não se assente à mesa com essa raiva, com essa ira. Sabe a palavra do momento? Com esse ranço que você está. Não faça isso. Não se assente dessa forma. Não alimente esse sentimento de vingança. A justiça, ela é do Senhor. Busque a paz no seu coração. Lembre das bem-aventuranças de Mateus 5. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque vai chegar o dia, eles serão saciados. Serão saciados, a justiça virá. Mas calma, não é na sua hora, do seu jeito, através da sua mão, para você se envaidecer, se tornar orgulhoso. Ana mostra, irmão, que ela chega sem mágoa e pronta para cumprir um voto, para cumprir uma palavra que ela deu diante do Senhor, irmão.
ela tinha o sonho de ser mãe. Deus a fez ela gerar o garoto, mas o filho não ia ser mais dela. Foi isso que ela prometeu. Foi isso que ela fez no acordo. Irmãos, eu imagino quão difícil foi para essa mulher cumprir esse voto. Quão difícil foi para ela ir lá, entregar o filho, o único filho que ela tão desejava, nas mãos do cara que tirou ela, que zoou ela. Foi isso que ela tinha que fazer. Irmão, cumprir isso significava o quê? Agora eu vou voltar para a vergonha, não tenho mais filho de novo. Continuo sem filho. Agora eu volto para a zoação, para a zombaria. Eu continuo uma mulher sem filho. A Penina continua zoando. As pessoas do mundo continuam tirando uma com a minha cara. Mas Ana nos mostra, por mais difícil que seja, irmãos, tenham a palavra. Tenham honra. Cumpra o que você diz. Cumpra, vai doer, vai, mas tenha dignidade. Honre o que você diz ao Senhor e às pessoas. Irmãos, isso são valores caros nos dias atuais. Mas por outro lado, são valores inegociáveis para todo cristão. Honre a sua palavra. Seja uma pessoa digna. Sabe de uma coisa, irmão? Eu não sei o que você tem falhado com a sua palavra. Eu não sei. Mas como eu disse, hoje é um domingo de ceia. É um domingo para a gente se resolver antes de se assentar à mesa. É um domingo para a gente se reconciliar com pessoas, com irmãos, mas também com o Senhor. Porque como eu falei semana passada, talvez o ofendido nem lembra, mas você lembra. Você sabe que você não foi lá pedir perdão. E está levando na barriga as coisas. Ah, ele já esqueceu. Deixa quieto. Mais uma ceia que vai se assentar dessa forma, meu irmão. Mais uma mesa que você se assenta dessa forma. Que não seja de qualquer jeito, irmãos. Que não seja só mais uma. Ah, é mais uma, mês que vem tem outra. Não, irmãos. Respeite essa mesa do Senhor. Respeite uma mesa que não éramos dignos. Não merecíamos. O acesso custou muito caro para que eu e você se sentasse de qualquer jeito. Tudo largado. A história segue dizendo no capítulo 2, no versículo 18. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda um menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido Eucana oferecer sacrifício anual. Olha isso, irmão. De ano em ano, uma vez por ano, ela podia ver o garoto. Não tinha FaceTime naquela época, não sei se você sabe. Não tinha como ela ter uma foto. Não tinha, irmão. Não tinha, vamos fazer um vídeo aqui rapidão. Não tinha. O único filho que ela teve, o contato era esse. Esse foi o preço do milagre. Esse foi o preço que ela pagou para viver o milagre. Entenda uma coisa, irmão, a vida do crente não é um mar de rosas. Não é. Não é, irmão. Se falaram para você, vem para Jesus e sua vida vai ser fácil e bonita, mentiram para você. Desculpa, sinto em te dizer, mas você foi enganado. Você foi enganado, irmão. A vida do crente não é fácil. A vida do crente, ele caminha com uma certeza. No final já deu certo. Eu venci. No final eu estou seguro. Mas o processo não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil, é muita renúncia, irmão. É muita prova. É muita situação desconfortável. Irmão, olha a história que nós estamos falando hoje. É uma mulher que era estéril. O que ela mais queria era ter um filho. Vivia uma vida de vergonha, sendo tirada, humilhada. Foi esculachada o dia que foi na igreja, estava orando. O pastor chega com aquela infelicidade para falar aquelas palavras. Aí quando ela teve um filho, quando ela conseguiu, ela teve que entregar para o Senhor, porque foi o que ela combinou. Essa foi a vida dela. Essa foi a vida dela, ela continuou sem. Ela continuou sem. Mas tudo isso revela uma mulher obediente.
Tudo isso revela uma mulher de fé, uma mulher de palavra, uma mulher digna de confiança. Uma mulher que estava mostrando: Deus, eu tenho honra. O Senhor é poderoso para fazer mais uma vez. O próximo eu não vou te dar não, agora eu quero. Mas eu tenho palavra. É o único que veio, esse aqui é do Senhor. É do Senhor. É como ela dizendo: o Senhor pode contar comigo, Senhor. O Senhor pode fazer na minha vida. Eu não vou me corromper. Eu não vou me perder. A palavra é uma só, ela não volta atrás. Eu falei que se o Senhor me tornasse mãe, o filho era seu. Eu vim aqui para entregar. Eu vim para entregar. Entreguei. De ano em ano só eu vejo o menino. Não fala quantos anos ela ficou lá indo e olhando o menino. Não fala. Mas mostrou que foi uma mulher de confiança, não voltou atrás. Não falou: ó filho, fazer o seguinte, dá um jeito de fugir, pelo menos não foi eu que peguei você de volta, é você que voltou. Não teve esquema. A vida é essa. Meu filho, sua vida é essa aqui, ó. Você é um presente do Senhor. E eu falei que seria dele. Então a sua vida vai ser aqui, nessa casa, vivendo isso. Irmão, viver vida com Deus é isso. É entender que muitas vezes, não são algumas, muitas vezes a gente vai ter que fazer coisa que a gente não gosta, que dói. Machuca, irmão. Não é agradável, não é fácil, mas posso te falar, é o certo. É o certo a ser feito. É o certo. E o crente nascido de novo, ele não se move por aquilo que é fácil, confortável, agradável. Não, ele tem que fazer aquilo que é certo. Ele corre pelo certo, pelo justo. Entenda, irmãos, não são os anos que vão nos amadurecer na nossa vida. Anos, idade não amadurece ninguém, irmão. Tem muito infantil de 30, 40, 50 anos por aí. Anos não amadurece ninguém, só deixa mais velho, mais chato. Não necessariamente maduro. O que nos amadurece de verdade são os danos que a gente vai tendo na vida. Os prejuízos que a gente vai suportando, as adversidades que a gente vai vencendo, as renúncias, os posicionamentos que a gente vai assumindo. É isso que nos torna homens e mulheres maduros. É quando a gente vence as dificuldades. Isso sim amadurece um homem e uma mulher. Em nome de Jesus, meu irmão, entenda que as dores do processo, elas nos fazem crescer. E todos nós, para vivermos uma grande aprovação, haverá o dia da prova. Haverá o dia, meu irmão. Ana suportou tudo isso. Ana viveu íntegra tudo isso. Se submeteu a tudo isso. E o texto vai dizer no versículo 20: e Eli abençoou Eucana e sua mulher, e disse: que o Senhor dê a você filhos dessa mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E eles voltaram para sua casa. E assim o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, a mulher estéril, Deus fez 6 filhos. A mulher zoada por não ter um, teve 6. A mulher pré-julgada, que não tinha um, teve 6. Mas entenda que os filhos só vieram a partir da entrega do primeiro. Ela só teve o segundo depois que ela entregou o primeiro, irmão. Foi somente a partir da confiança, da obediência, do caráter demonstrado, da fé demonstrada, em saber: eu fiz um voto, eu preciso cumprir. Eu não posso ficar brincando, não. Ele é poderoso para fazer de novo. Se eu encontrar graça, Ele faz de novo. Mas esse não é meu. Esse não é meu. Irmãos, todos nós, para sermos aprovados, passaremos pelo grande dia da prova. Passaremos, irmão. O grande exemplo disso que eu estou falando é o Abraão, irmão. Primeiro Deus chega para ele: Abraão, sai da sua casa, do meio dos seus parentes. Vou para onde? Só sai. No caminho eu mostro. O cara foi. Depois Deus chega para ele e fala: Abraão, é o seguinte, sabe esse filho aí que você fez? Na correria, na pressa, nas coxas? Manda ele embora.
Porque o que eu tenho é o filho da promessa, não é com ele, é com a Sara. Manda ele embora. Abraão vai e tem que mandar embora. Aí Deus vai, filho da promessa, aleluia, nasceu o menino. Deus fala, eu quero ele. Eu quero esse único filho, porque agora o outro já foi, você não tem mais nada, continua sem nada. Eu quero ele, sacrifica ele para mim. Vamos, leva lá e sacrifica ele para mim. Eu quero. Isso é a jornada, irmão. Até onde você está disposto a obedecer e confiar? Até onde é a sua fé? Até onde, irmão, você confia que o Deus provedor é melhor do que a bênção que Ele proveu hoje? Até onde você confia que Deus é melhor do que essa oportunidade que Ele te deu hoje? Do que esse carro, essa casa, esse trabalho? E Ele pode fazer infinitamente mais. Até onde isso é uma verdade para você? Eu acredito, irmão, que Ana não teria outros filhos. Samuel não teria se tornado quem foi se ela tivesse voltado atrás na sua palavra. Se ela tivesse, não, deixa quieto, essa aqui não. Senhor, se o Senhor me der mais um, eu dou o segundo agora. O primeiro não. Ouso dizer que talvez ela não teria mais filhos. Com certeza Samuel não seria quem foi. Porque eu e você, nós somos reféns das nossas escolhas e decisões. Estamos presos nas decisões e posicionamentos que a gente assume, irmão. Quanta gente tinha muita coisa para receber de Deus. Deus tinha tanta coisa para fazer na vida, mas porque recebeu a primeira e não foi fiel, fugiu, ficou sem as demais. Ficou sem viver tudo aquilo que Deus tinha para fazer, porque acha que aquilo que recebeu já está bom. Não, aquilo ali já estava bom. Então fique com essa pergunta, meu irmão. Até onde você está decidido a obedecer? Até onde? Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele foi para o madeiro, irmão, por obediência. A cruz é Jesus nos ensinando que filhos de Deus não são aqueles que têm a vida fácil. Não, irmão, não é a vida mansa, suave, não! Filhos de Deus são aqueles que são obedientes ao Pai, vivem o plano do Pai, confiantes na promessa do Pai, no chamado do Pai, irmão. Ana confia até o fim, foi até o fim. Ela não deixou as vozes paralisarem ela. Ela tem uma conversa, depois você lê, e ela fala com Eucana, vou ter que dar um menino. E o Eucana fala, se é isso mesmo? Se é isso mesmo que você combinou, faz o que tem que fazer. Em outras palavras, você sabe a mulher que você era antes. Você quer voltar a ser essa mesma mulher? É isso mesmo? É decisão, irmão. É decisão. É compromisso. Que você também, em nome de Jesus, possa ter esse compromisso a partir de hoje. Com o Senhor, irmão. Com o Senhor. Que todas as vozes que têm tentado te desencorajar, desmotivar, te descredibilizar, venham ser silenciadas em nome de Jesus. Saiba quem você é, saiba o que você quer, e melhor, entenda o Deus que você serve. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É o Efésios 3:20, poderoso para fazer infinitamente mais, muito além de tudo aquilo que pedimos, pensamos, um dia sequer imaginamos. Confiem, igreja, confiem e largue tudo aquilo que está te impedindo, está te segurando para trás, tudo aquilo que está te puxando para trás. Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha colocar agora em sua mente, que Ele coloque agora em sua mente, sabe, algumas amizades que não dá mais, irmão, amizades tóxicas para você, irmão, não dá, irmão, são pessoas que contaminam você, não dá para continuar assim. São pessoas que zombam da sua fé, zombam das suas dores, elas fazem piada com seus lamentos, escarnecem o nome do Senhor,
Mas pastor, eles até frequentam igreja. Fofoqueiro, caluniador, só vai. Eles só vão, não são de verdade. Peça ao Espírito Santo. Porque tem aquela frasezinha de efeito de Instagram, mas é verdade. Ele sabe aquilo que estão falando quando você não está perto. Ele sabe como as coisas são. Tem gente que não está te puxando para frente, está te segurando lá atrás. Se posicione, Ana. Se posicione diante do seu milagre. Tome atitude. Quem sabe você que está aqui hoje guarda muita mágoa de Eli. Guarda muita mágoa de pessoas. Pessoas que assim como Eli foram infelizes no comentário. Foram infelizes na fala, na atitude, no comportamento. E pode falar, tem bênçãos que estão retidas. Porque você não consegue perdoar. Existe muita mágoa, muito rancor. Você não consegue perdoar. E não adianta vir, mas pastor, foi ele que errou. Irmão, quando o assunto é perdão, eu não fico atrás de justiça, irmão. Eu fico atrás de ter paz. É paz. É paz. Ana não estava nem aí se ele lembrava quem era ela. Meu mano, eu orei, Deus ouviu, era de verdade e eu fiz um voto. O menino agora é teu, toma. Toma o saquinho com as fraldas, tá ali, se vira. Agora o filho é teu. Eu sei, não interessa o que você falou. Ela não fez brincadeirinha. Viu como eu não estava bêbada? Viu como eu não era louca? Passou. Passou. Não tem mágoa. Foi uma infelicidade. Não vou ficar remoendo. Passou. Eu já tenho meu milagre. Deus já fez na minha vida. Deus já fez na minha vida. Outro dia eu prego sobre o Eli, sobre os filhos do Eli. Mas aqui Ana já estava. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Não, irmão, é infantil. Ele não foi feliz, foi infeliz naquele dia. Ela queria paz. Ela chegou em paz. E isso ela nos mostra, irmão, que não tem espaço para ego, para vaidade, para autojustiça. Não, irmão. Irmão, não quero minimizar a sua dor. Talvez você está aí, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Não quero minimizar a sua dor. Talvez foi difícil. Como com certeza ouvir o que ouviu Ana, não foi fácil, irmão. Não foi fácil no momento de dor ainda ser tirada num lugar onde ela gostaria de receber um abraço, um consolo, uma palavra de esperança. Não foi fácil, mas saiba, o maduro é aquele que vai cair primeiro. E ela era uma mulher muito madura. Ela não guardava nada no coração. Então ela fez o que precisava ser feito naquele dia. Não se assente, meu irmão. Não se assentem, igreja, a mais uma mesa com coisas presas, com mágoas, dores. Se resolva hoje. Eu sei que isso é para alguém. Se resolva hoje. A palavra de hoje, o Senhor nos chama a se posicionar diante de uma mulher que teve esse tipo de conduta. Então, se levante em nome de Jesus de algumas situações da sua vida e mude. Faça o que precisa ser feito em nome de Jesus. Mude as coisas, meu irmão. Nos assentaremos à mesa. Talvez você não consegue se resolver com essa pessoa que está no seu coração aí. Não dá. Não dá para todo mundo aqui pegar o celular agora. Às vezes a pessoa não está aqui. Mas assim como Ana, Senhor, eu vou me assentar a essa mesa. Eu estarei tomando a ceia do Senhor. Mas eu também faço um compromisso. Hoje eu vou me resolver com fulano. Hoje eu vou ligar lá e me resolver com o ciclano. Hoje eu vou pedir perdão. Ou eu vou dizer, viu fulano, você nem sabe, cara, mas eu guardava tanta mágoa de você por aquele dia. Ele talvez nem lembra. Nem lembra. Você vai dizer, eu queria te falar que hoje você está perdoado, irmão. Você pode achar que eu estou louco, mas é que Jesus me encontrou essa manhã, mano. Então assim, não dá para te explicar o que foi não. Mas eu precisava te ligar. Eu precisava te ligar. E dizer, você está perdoado. Você está perdoado pelo que você fez. Você está perdoado.
meu coração está em paz. Nunca mais o inimigo vai me acusar, dizendo que eu carrego mágoa de você. Então hoje eu estou só te ligando para dizer isso. Mano, você está perdoado. E tamo junto, qualquer dia nós marcamos um café. Vamos, irmão, quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar, em nome de Jesus. Refletir nessa mensagem. Se você puder, feche seus olhos, eu quero ainda orar com você. Irmão, essa é a principal parte do culto. Porque esse é o momento que eu e você nós respondemos a essa mensagem a partir daquilo que a gente ouviu e viveu. Esse é o momento. Então, antes de você se assentar a essa mesa, converse com o Senhor. Firme o seu voto, o seu compromisso. Se arrependa se necessário e firme um compromisso de mudança. Sabe, meu irmão, se existem coisas que estão no seu coração, sabe que esse é o melhor momento para você se arrepender e dizer: Deus, me perdoe. Me perdoe por segurar isso há tanto tempo. Me perdoe, Jesus. Me perdoe, Senhor, por guardar mágoas no coração. Me perdoe, Jesus, por reter esse perdão. Esse é o momento que eu e você precisamos pedir misericórdia. Pedir ao Senhor: Deus, me dê força e coragem para fazer o certo. Que o meu orgulho, que a minha vaidade não venha impedir de eu viver aquilo que eu preciso viver no Senhor, Deus. Então me reveste de força, Senhor. Eu quero fazer o que precisa ser feito. E agora é com você, meu irmão. É somente com você. Porque eu, como pastor, só consigo te trazer a esse momento agora. Mas agora a resposta é sua. É você e ele, a decisão é sua. Então, sem distrações, responda a essa mensagem para a glória de Deus. Tenha o seu tempo agora com o Senhor. Sem distração, meu irmão. Sem ser levado pela canção que vai começar, pelo irmão que está do lado, por aquilo que você ainda tem que fazer. Aquilo que você vai fazer, você já firmou o seu compromisso. Agora é aquilo, o caráter, a dignidade para fazer quando sair daqui. Mas é um tempo de resposta. Esse é o tempo, irmão, que a palavra bate, como diz em Apocalipse 3:20. Ele está batendo a porta. E aí é você abrir, deixar ela entrar e colocar as coisas no lugar. Ou não tem o que fazer, irmão. Ou foi só mais uma palavra, mais um domingo, mais um culto, mais uma santa ceia, e você não deixou ele entrar, porque ele ficou batendo, e você não abriu a porta. Você não mudou o que precisava. Cada um de nós temos algo a mudar, meu irmão. Cada um de nós temos algo a fazer. E eu tenho certeza que o Senhor preparou um culto, um domingo como esse, para que nós estivéssemos aqui, ouvindo essa palavra, e nos arrependêssemos. E da mesma forma, firmássemos um compromisso de mudança a partir de hoje.